canal Direito de Batom. Hoje é o primeiro dia do canal no ar, esse é o nosso primeiro vídeo e eu tô muito feliz. Eu sou Kátia Ancunha e eu ajudo as mulheres a conhecerem os seus direitos, porque o conhecimento empodera, a informação transforma. É só cientes dos seus direitos que as mulheres vão aprender a lutar por eles. O objetivo do canal é trazer consciência e compreensão sobre o direito das mulheres. Tudo de uma forma bem leve, descontraída e totalmente descomplicada. Então te inscreve no canal, curte e principalmente compartilha, porque esse conhecimento é fundamental para todas as mulheres. Hoje, nesse nosso primeiro vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. Quando menina, lá pelos 17, 18 anos, saindo do colégio e às vésperas de fazer vestibular, eu ainda pairava uma dúvida assim, sobre que curso eu ia fazer, né? Que profissão que eu ia seguir. E eu tinha duas opções na época. Eu tinha muita vontade de fazer comunicação social, assim como eu também tinha muita vontade de fazer direito. Só que aos 17 anos, quando a gente vai comparar as cadeiras de um curso de comunicação social e as cadeiras de um curso de direito, as cadeiras da comunicação social, fui absolutamente seduzida por essas cadeiras, né? Porque além de ter introdução a relações públicas, introdução à publicidade e propaganda, introdução a jornalismo, eu tinha também cadeiras de cinema, rádio, televisão, cadeiras de fotografia. Aquilo para mim era o paraíso, era o máximo. Eu achei o máximo aquele curso, amava aquelas cadeiras. Então é claro que eu fui fazer o curso de comunicação social. Eu confesso para vocês que mesmo durante todo o meu curso, parecia que tinha sabe quando tem um anjinho assim no ombro que ficava sussurrando comigo assim, puxa, por que tu não fizesse direito, né? Então às vezes me surgia essa dúvida, mas eu estava feliz fazendo o meu curso de comunicação, achava que era muito legal. Eu me formei em comunicação social, me formei em relações públicas, eu casei, aí depois eu engravidei e tive filho. Só que durante o meu casamento, foram 7 longos anos, eu vivi uma relação absolutamente abusiva. Até um dia que eu resolvi cometer a maior loucura que eu podia cometer por amor. Eu me separei e foi sim uma loucura por amor, só que foi por amor próprio, né? Porque eu não queria mais aquela relação para mim, não era o casamento que eu queria, não era o parceiro que eu queria para mim. Então eu me separei. Só que como eu já vivia numa relação abusiva, vocês podem imaginar como é que foi esse processo de separação. Foi um processo de separação totalmente caótico, atribulado, complicado, foi traumático, na verdade. Tinha dias que eu chorava, eu me desesperava, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui percebendo que não era, eu precisava, aquilo me causava uma angústia, que não era só eu saber o que eu tinha que fazer, mas eu precisava de alguém que se colocasse no meu lugar, que soubesse o que eu estava enfrentando, o que eu estava passando, o que eu sentia cada vez que aquelas coisas aconteciam. Até que um belo dia, esse anjinho aqui continuava a sussurrar no meu ouvido, sussurrava cada vez mais forte, né? Por que tu não fizesse direito? Depois dessa separação, eu acabei casando de novo, né? Mas isso perdurou por muitos anos, essa relação tumultuada, dessa separação, até que um dia me caiu a ficha. Eu disse, sabe de uma coisa? É isso mesmo que eu vou fazer, é isso que eu preciso fazer por mim. Eu preciso cursar direito, porque eu preciso aprender quais são os meus direitos, eu preciso aprender como isso funciona, porque eu nunca mais vou passar por isso. E no que depender de mim, nenhuma mulher mais no mundo vai passar pelo mesmo que eu passei. Foi esse espírito que eu entrei na faculdade de Direito.
Então, lógico que eu, no início, o que eu sonhava fazer era direito de família, né? Eu queria me especializar nessa área. Eu queria, sim, ajudar as outras mulheres a não passarem por tudo que eu havia passado. Só que durante a faculdade esse caminho acabou, né, saindo do prumo, digamos assim. Eu fui tomando outros caminhos, que eu fui a trabalhar num escritório de uma amiga, que era um escritório de direito trabalhista. Mas cada vez que surgia lá também uma ação de família, eu ficava exultante, eu ficava muito feliz e eu pedia para fazer as ações de família, porque era o que eu realmente mais gostava. Aí eu acabei saindo do escritório para montar o meu escritório, né? Fui montar o meu escritório, continuei trabalhando, fazendo ações trabalhistas, porque era o que eu havia aprendido, tinha tido mais prática, né, em fazer aquelas ações trabalhistas. E com o tempo foram surgindo clientes para ações de família. E eu fui gostando cada vez mais, fui fazendo cada vez mais família, até que comecei a atuar na violência doméstica. Aí, depois que a gente entra na violência doméstica, é um caminho sem volta. É uma coisa que aí juntou tudo, toda a minha história, tudo que eu já tinha passado, todos os sentimentos que eu já tinha experimentado, que eu já tinha experienciado, elas vinham à tona cada vez que eu atendia uma daquelas mulheres. E foi ficando, aquilo foi me abduzindo, né, aos poucos, e acabou me abduzindo por completo. Eu fui absolutamente abduzida pelo direito das mulheres e principalmente pela área da violência doméstica. Até que um dia chegou no meu escritório um homem que me disse que estava num processo de separação e que a mulher o estava impedindo de ver o seu filho, e que ele amava o filho, que ele tinha muita saudade do filho e que essa mulher estava impedindo o contato dele com esse filho. E foi realmente uma cena muito triste, assim, muito chocante, porque ele chorava copiosamente, ele realmente chorava muito, ele parecia estar transtornado com aquilo. E ele me disse que a mulher havia feito uma ocorrência contra ele e que ele tinha sido chamado para uma audiência na vara da violência doméstica, se eu podia acompanhá-lo. Mas ele me disse que ele não tinha agredido essa mulher, que ele não havia cometido nenhum tipo de abuso, nenhuma agressão, e que isso seria uma forma de uma alienação parental, algo do gênero, que ela estaria impedindo de ver o filho. Aí, muito bem, aí eu fui acompanhando, né, esse rapaz nessa audiência. Só que quando eu cheguei na audiência, eu me deparei com uma outra realidade totalmente diferente, né? Ficou muito claro na audiência que aquela mulher vinha sendo abusada, sim, que aquela mulher vinha sendo vítima de violência doméstica, que ele batia nesta mulher, e isso não era de agora, já fazia bastante tempo, né? E aí ele acabou confirmando, dizendo que realmente ele batia, que ele agredia, que ele perdia a cabeça muitas vezes e que ele batia nesta mulher. Bom, aquilo ali foi um marco na minha carreira, assim, porque desde aquele dia eu decidi que eu só ia trabalhar para mulheres, né? Aí até muitas vezes as pessoas perguntam: tá, Kátia, mas tu não atende então nenhum homem no teu escritório? Eu atendo, desde que sejam outras ações, né? Outro tipo de ação eu faço sem problema nenhum. Agora, na esfera da violência doméstica, não mais. Eu só atendo as mulheres, eu não atendo agressores. Eu só atendo a mulher que é vítima, a mulher que é abusada, a mulher que precisa de uma medida protetiva, a mulher que precisa salvar a sua vida muitas vezes. Eu só atendo a mulher. E isso fez assim com que eu tivesse que me deparar com algo muito maior, porque chegou um ponto que eu vi que não bastava só eu ter o conhecimento jurídico. Eu tive que buscar também outras formações para proporcionar para essa mulher um atendimento muito mais amplo. Porque essas mulheres não precisam só de aconselhamento jurídico, elas precisam sim conhecer os seus direitos, elas precisam ser ensinadas sobre os seus direitos, né?
porque, como eu já disse no vídeo, e eu acredito piamente nisso, é só o conhecimento que empodera, a informação é que transforma, e aí que as mulheres, só cientes dos seus direitos, é que vão aprender a lutar por eles, né? Mas essa mulher que está completamente vulnerável, porque ela está fragilizada, ela está machucada, ela está com a autoestima lá embaixo, ela precisa muito mais do que conhecimento jurídico. Ela precisa aliar o conhecimento jurídico e precisa de alguém que a apoie, alguém que se coloque no lugar dessa mulher, que saiba o que ela está sentindo, o que ela está passando e que lhe dê acolhimento, empatia, solidariedade e sem qualquer tipo de julgamento. Porque o que essa mulher não precisa é julgamento nesse momento. Então eu tive que fazer isso, eu fui me especializar, fui buscar outras formações para proporcionar esse atendimento muito mais amplo a essas mulheres. Percebi que essas questões têm que ser amplamente discutidas. O papel da autoestima, por exemplo, está completamente ligada à violência, uma vez que a mulher que está com a autoestima baixa, ela baixa a guarda e ela se deixa entrar numa relação abusiva, ela é agredida e ela não tem estrutura emocional para romper esse ciclo, ela muitas vezes se sente culpada, ela se sente vergonha, ela não tem coragem de pedir ajuda, então ela não consegue romper esse ciclo, ela fica absolutamente paralisada e não sai dessa relação. E é isso que eu pretendo com esse canal, né? Eu pretendo juntar tudo que eu já passei na minha vida pessoal, a experiência que eu já tive como mulher, eu pretendo juntar ao meu conhecimento jurídico e a todas as formações que eu fiz que me possibilitam ajudar essa mulher a recuperar e aumentar essa autoestima para que ela possa romper esse ciclo de violência. Eu quero tratar aqui não só da violência doméstica, é claro, mas para mim a expressão mais absurda, né, que existe é a violência contra a mulher. Dentro da violência contra a mulher é a violência doméstica. E é o exemplo de quando as mulheres, eu acho que mais precisam de apoio, né, mais precisam de ajuda, mas também as mulheres precisam conhecer os seus direitos numa esfera geral, assim, porque existem muitas leis hoje que contemplam exclusivamente os direitos da mulher, assim como existem vários artigos de lei que protegem exclusivamente o trabalho da mulher, como é o caso da CLT, por exemplo. Até porque a mulher, existe uma diferença, óbvio, né? Existe uma diferença fisiológica entre homens e mulheres. Em regra, uma mulher que tiver uma mesma altura, o mesmo peso de um homem, não consegue carregar o mesmo peso que esse homem carrega. É lógico que é necessário, sim, né? Necessária uma proteção aos direitos da mulher, necessária a proteção ao trabalho dessa mulher, né, em todos esses sentidos, e também porque é a mulher que vida, é a mulher que pare, é a mulher que amamenta. Então existe uma necessidade, né, de proteção aos direitos desta mulher e de alguém que seja especializado na proteção desses direitos, né, alguém que conheça profundamente esses direitos e que possa então defender as mulheres. É isso que eu pretendo com esse canal, é trazer muita informação sobre os direitos das mulheres, é fazer com que as mulheres aprendam os seus direitos de uma forma bem descontraída, se divertir muito fazendo isso. E é claro que eu preciso de vocês, da participação de vocês, pra gente manter o canal. Então, além de se inscreverem, curtirem e compartilharem, deixem aqui os comentários, deixem as dúvidas, deixem as perguntas mais frequentes, o que vocês têm mais dúvida de saber sobre os seus direitos, porque eu vou ter muito mais subsídios para continuar ajudando as mulheres a conhecerem seus direitos, tá certo? Então fiquem comigo, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.